5 formas brutais para secar até a última gota de gordura. O que me chamou muita atenção nesse vídeo que eu vou reagir agora é a thumb dele. Ela tá escrita assim, ó, vai doer, mas funciona. Vamos ver, né, o que o mano fala sobre isso. Você já se perguntou como seu corpo decide de onde vai tirar a gordura quando você começa de fato a emagrecer? Será que existe uma ordem? Será que dá para você escolher onde você pode secar primeiro? Ou seu corpo simplesmente vai pegando de maneira aleatória? Hoje eu vou te mostrar as 5 etapas brutais que o corpo segue para eliminar a gordura até a última gota. E eu vou te contar exatamente o que acontece com cada região do corpo em cada fase dessa. Inclusive, você vai descobrir por que o seu rosto afina antes da barriga, porque seu braço parece murchar e o motivo verdadeiro do seu abdômen ainda não está aparecendo, mesmo com o BF mais baixo. Cara, aí já todo mundo quer saber, né, viado? Que faz todo esse seu esforço e por água abaixo. Fica comigo até o final, porque esse vídeo aqui tá muito completo, muito prático e pode mudar a sua forma de enxergar o processo de perder gordura. Fase 1, a gordura visceral, a primeira a sair. Vamos começar com a fase 1 do processo de perda de gordura, que é no caso a gordura visceral. E aqui vai uma boa notícia: a gordura mais perigosa para a sua saúde é também uma das primeiras que o seu corpo ele vai eliminar. Eu tô falando da gordura visceral. Cara, isso é muito bom, né? Você vê como que a natureza ela é maravilhosa. E a gordura visceral, gente, é uma gordura que ela tá entre as vísceras, no intestino e etc, ao redor dele, como ela também começa a pressionar o coração. A gordura visceral, ela tá relacionada fortemente com várias doenças. Que bom que o corpo tira dali mais rápido. Aquela que fica ao redor dos seus órgãos internos. É ela que dá aquela aparência clássica de barriga de chope nos homens. E se você é homem tem 25 gramas de gordura corporal ou mais e tem aquela barriga arredondada, mesmo sendo magro em outras partes do corpo, o famoso falso magro, é muito provável. É uma coisa que é fácil distinguir se a gordura é visceral ou não, é o toque na barriga. Gente, gordura é mole. E se a barriga da pessoa tá dura, é porque você tá tocando praticamente nos músculos que ela tem no abdômen. Mas por que tá grande a barriga? Porque a gordura tá de baixo. Entendeu? É muito provável que você esteja carregando muita gordura visceral. E isso está diretamente ligado a resultados negativos para a saúde. Mas aqui entra um ponto positivo. Essa gordura é mais fácil de ser mobilizada. Ou seja, assim que você começar a treinar e a criar um déficit calórico com a dieta, já dá para perceber mudanças significativas na cintura. E é por isso que ela sai logo no começo da sua jornada de emagrecimento. É por isso que eu recomendo que, além da balança, você use uma fita métrica na cintura para acompanhar de forma muito mais precisa o seu progresso. Uma coisa que é interessante você fazer é tirar foto e observar a roupa também. Se basear só na balança é um perigo, principalmente se você começou a treinar musculação e tal, que o aumento de músculo vai influenciar na balança. Algumas pessoas passam por isso. Eu já tive vários alunos em processo de emagrecimento, a pessoa estava visivelmente melhorando o físico dela, ela subia na balança e o peso não mexia, não mudava. Algumas pessoas experimentam até um aumento de peso, principalmente quando utilizam, por exemplo, creatina, e aí a pessoa acha que está atrapalhando o emagrecimento dela, mas na verdade não, são coisas diferentes. A ideia de medir com uma fita métrica é maravilhoso. Durante muito tempo se usou até aquelas fitas de costureira mesmo, mas hoje você consegue comprar fácil na internet, uma fita para medir o seu corpo. E aí você sempre vai medir com a fita em cima da cicatriz umbilical. E é importante que você deixe a fita o mais reta possível. Dá para medir uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, enfim, depende do processo que você já estiver fazendo aí. Foto simples no espelho do banheiro. Vou comentar aqui com vocês até o que a gente faz com os nossos alunos da mentoria. A gente cobra deles fotos. É uma foto, não é para ser bonita, é uma foto para ser comparativa. Tem que mandar a foto. A gente fica no pé dos alunos, porque, cara, isso gera transformação. Roupa também é bem legal para comparar. Mulheres, dá para comparar com, né, a parte superior ali da lingerie, né, o sutiã. Vai lançando mão dessas estratégias aí, tá? Começar a treinar e a criar um déficit calórico com a dieta, já dá para perceber mudanças significativas na cintura. E é por isso que ela sai logo no começo da sua jornada de emagrecimento. Ele tá trazendo de forma bem separada e eu entendo o didatismo dele. Mas, gente, o corpo ele vai tirando dele todo. Não é assim, tira daqui primeiro, depois tira dali, depois tira de lá. Ele vai tirando um pouquinho de cada área. Mas tem uma coisa muito interessante referente à gordura do abdômen que eu quero trazer. Não sei se ele vai falar. Cara, eu vejo poucas pessoas falando disso, pouquíssimas pessoas. E faz uma diferença muito grande. Então, principalmente aquela gordura que fica ali embaixo do umbigo, sabe? Enfim, vamos lá. Essa é ainda uma fase bem inicial. E na prática, ela se funde com a fase 1.
Aqui a gordura ela começa a sair de áreas como o pescoço, o rosto e os ombros. É também nessa etapa que muita gente começa a receber elogios. Nossa, o seu rosto ele tá mais fino, você tá com cara de mais saudável, você afinou o pescoço. E cara, isso é muito bom, né? Porque é um estímulo reforçador. A pessoa fala, cara, tá dando resultado, vou continuar, né? E tal, é legal. E vários outros elogios. E esses elogios são um sinal muito claro de que você está no caminho certo e deve servir como combustível para você continuar firme nesse processo. Mas sobre a gordura no rosto, é importante entender o seguinte: as experiências variam bastante. Tem muita gente que relata perder muita gordura facial logo de início, principalmente que tem percentual de gordura muito alto mesmo, tipo homens com 30% ou mais de gordura corporal. Por outro lado, se você está começando a sua jornada com 20% a 22% de gordura, um pouco mais baixo, sendo aquele perfil magro, só que com barriga, pode ser que você não veja grandes mudanças no seu rosto, justamente porque você nunca teve muita gordura facial para você perder. Ou seja, isso vai depender da sua condição individual. O importante, pessoal, é entender que o corpo, ele segue... Reforçando isso que ele tá falando aqui, tá? No final das contas, cada corpo responde de um jeito, mas a gente tem meio que uma ideia, né, de como naturalmente os corpos reagem. Cada um tem o seu ritmo e sua distribuição de gordura. Aliás, se você tá seguindo tudo certinho e mesmo assim você acha que o seu corpo, ele não tá respondendo, pode estar cometendo um erro que você não está percebendo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você estiver seguindo a dieta, seguindo o programa de treino, cuidando de sono, cara, é impossível você não ter resultado. É impossível não evoluir. Gente, é matemático o negócio. Teve algum momento ali que ele falou do déficit calórico. Deixa eu explicar isso pra você. De forma muito simples, tá? O seu corpo, ele gasta uma quantidade de calorias por dia. E essa quantidade de calorias é a energia que você gasta para levantar da cama, fazer as suas coisas e trabalhar, os seus órgãos funcionar, para você fazer seu treino. Independente até se treina ou se não treina, você tem um gasto de energia diário. E esse gasto de energia diário é calculado em quilocalorias. Existem outras formas, mas comumente em quilocalorias. Se você consumir mais calorias do que o que você gastou, seu corpo entende que sobrou uma quantidade de calorias e ele armazena em forma de banha. Agora, se você consumir a mesma quantidade, você entra numa dieta que a gente chama de normocalórica. Cara, você gastou 2.000, consumiu 2.000, beleza, empatou 0 a 0, segue o baile. Agora, se você consumir menos calorias do que você está gastando, por exemplo, você gasta 2.000 e você consumiu 1.700. Você entrou numa dieta que a gente chama de déficit calórico. Você ficou devendo calorias para o seu corpo. Essas 300 calorias, por exemplo, ele vai tirar de algum lugar, que ele vai zerar essa conta. E a proposta é que tire da gordura. Então, se você estiver fazendo todas as coisas e não estiver emagrecendo, você está falhando em algum lugar. E às vezes são erros muito simples, assim, que as pessoas não conseguem identificar no dia a dia. Cara, já observei isso acontecendo várias vezes. Tanto na época que eu dava aula como personal, como os nossos alunos do Muscle 60D, por exemplo. Às vezes o aluno, ele tá passando pelo processo ali e tal, e passou uma semana, passou 2 semanas, não teve diferença, a gente chega junto, investigar um pouco mais e começa a descobrir, cara, puta, era isso aqui e tal, ajusta, e aí o resultado vem assim de forma acelerada. A promessa do Muscle é entregar a evolução de 1 ano nos primeiros 60 dias, mas a grande maioria dos nossos alunos vê resultados assim visíveis nos primeiros 30 dias. Se você quiser conhecer o Muscle e ver esse trabalho de acompanhamento, de resultado acelerado que a gente faz, tem um link aqui embaixo que você vai cair na nossa página e vai conhecer tudo ali. Eu falei de forma muito rápida sobre. E até se você tiver alguma dúvida sobre o programa, sobre outras coisas, você também consegue nessa página acessar o meu time de suporte, eles vão ajudar você com isso. Fase 3, braços, peitoral, costas, suas coxas começam a afinar. Na fase 3, as mudanças elas ficam ainda mais visíveis e é aqui que a maioria dos homens começa a perceber a perda de volume em áreas como o braço, o peitoral, perna, as costas, principalmente as costas, principalmente a parte superior das costas, tá? O mid-back ali, a parte de trapézio, romboides, aqueles músculos ali. Geralmente você perde muita gordura ali, nessa fase 3. É também nessa fase que muitos caras ficam preocupados achando que estão perdendo músculos. Calma, cara. Você olha no espelho, você vê o seu braço ficando mais fino, você vê o seu peito menos cheio e já pensa, cara, ferrou, eu tô catabolizando. Mas não, tá acontecendo, na verdade, é a redução de gordura subcutânea e também da gordura intramuscular. O homem, ele é muito
aficionado por volume de braço, volume de peitoral, né? O que você tá dizendo aqui é verdade. Começa a diminuir, a pessoa começa, cara, nossa, meu braço tá menor e tal, meu peito tá menor, e no final das contas tá perdendo gordura naquela região, que é o processo que a gente busca. As mulheres, elas são mais ligadas à coxa e glúteo, então isso também acontece. Começa a emagrecer, a coxa começa a afinar, às vezes ele vai falar ainda, o glúteo, não é o glúteo, né? É a bunda, porque o glúteo é o músculo, né? Mas o quadril começa a diminuir, e aí a mulher começa a ficar preocupada, fala, cara, tá diminuindo minha bunda. E, gente, parte da bunda da mulher, do bumbum, é gordura, porque o músculo em si, ele não tem aquele formato arredondado. É só você observar o glúteo de um homem, você vai ver que ele é mais quadrado, né? A bunda do homem é mais quadrada. Por quê? Porque tem menos gordura. O que dá o formato arredondado pro bumbum da mulher é gordura. Obviamente que se tá perdendo gordura, vai alterar também isso, vai diminuir, tá bom? E isso naturalmente dá uma aparência de braço mais murchinho. Mas calma, isso não significa a perda real de massa muscular, de músculo, desde que Não você esteja fazendo é. tudo certo. Ou seja, se você estiver consumindo proteína suficiente, que eu já falei, a base ideal 1,2 a 1,6 grama quilo por seu peso corporal, você pode consumir até mais se você já é uma pessoa que tem massa muscular considerável. Outro ponto, você tá treinando... Gente, esses números aqui, eles variam muito de pessoa para pessoa, tá? Muito, muito, muito. Tem que tomar cuidado com isso. Na grande maioria das vezes, a gente acaba trazendo referente a alguns estudos que trazem a medida de 2 gramas quilo. Ele trouxe aqui 1,2 e tal, 1,6, sim, essas medidas elas são utilizadas, mas é delicado mexer com isso, tá bom? Com progressão de carga. O outro ponto, você tá dormindo bem. E o outro ponto é você evitar dietas extremamente restritivas, dietas que cortam muita caloria. Você está fazendo... Tá, bastante coisa aqui, né? Então, proteína suficiente é super importante, principalmente, proteína suficiente é importante em qualquer momento. Tanto se você estiver aumentando músculo, se estiver reduzindo gordura, enfim, é importante. Pra você ter ideia, o nosso corpo, o tempo todo, ele tá se regenerando. E essa regeneração acontece nos tecidos que são proteínas. Então, só pra você ter uma ideia, o músculo, na ciência, é chamado de proteína contrátil. Então, se você quer crescer músculo, cara, você tem que consumir proteína, porque é proteína que vai se tornar proteína contrátil. E se você parar para pensar um pouco, você vai ver que quando a gente come a proteína de origem animal, como por exemplo as carnes, seja ela de frango, boi, enfim, carne vermelha, você tá comendo o músculo do bicho. Cara, o peito do frango é o peitoral do frango. É proteína. Existem formas mais difíceis de adquirir essa proteína e formas mais fáceis. Devido à necessidade de um aporte maior de proteína, porque é difícil consumir toda a proteína necessária só comendo frango, carne, ovo, enfim, e tornou o whey protein a proteína, o suplemento mais consumido no mundo inteiro. Cara, super funciona, super ajuda no dia a dia, e eu vou aproveitar e falar para você do whey da Growth, que é um produto com qualidade europeia e, mano, preço baixo, porque a Growth entrega direto da fábrica aí na sua casa. Você vai estar consumindo um produto de maior qualidade, pagando menos, e você ainda utiliza o cupom de desconto aqui do canal. E eu vou deixar aqui na descrição o site oficial da Growth. Você consegue comprar todos os seus suplementos lá. Whey, entre outros. Aí ele falou aqui também sobre carga progressiva. Cara, a gente está falando de treino e de evolução do treino. Então é importante que o seu treino ele tenha uma evolução. Se você estiver fazendo sempre o mesmo treino e não ter evolução de carga, de repetições, de séries, técnicas, enfim, e entraria em outras questões bem profundas aqui referente a treino, não vai ser o melhor dos mundos, tá? Sono de qualidade. Gente, sono é extremamente importante. Já fiz vídeo aqui no canal aprofundando o assunto. Se eu puder te dar um conselho para você melhorar uma coisa na sua vida, é sono. Quanto mais eu estudo sono, mais eu vejo que, cara, ele é uma pedra angular, assim, na transformação de tudo. Tanto de físico, quanto de mentalidade, quanto psíquica e etc. Tudo que precisa para preservar a massa magra enquanto você seca a gordura. Então, tem um erro muito comum nessa fase que eu preciso te alertar. Muita gente só avalia o processo olhando de frente ao espelho. Só que tem um grande problema. Grande parte do progresso está acontecendo nas costas, uma área que você não vê com facilidade. Por isso, pessoal, o meu conselho é o seguinte: tire fotos de progresso de costas também. Assim, você consegue visualizar melhor... Maravilhoso. Deixa eu fazer uma observação aqui. Durante muitos anos eu fiz avaliação física. Um dos melhores métodos de avaliação física é aquele do alicatinho, a gente chama de antropometria. E a gente pega dobras, chama de dobra cutânea, né? Ou prega cutânea. Prega eu acho meio zoado, eu não gosto, mas eu falo dobra. Quando a gente vai tirando os pontos certos ali das dobras e tal da pessoa,
Em homens, a grande maioria tem a sua maior dobra cutânea nas costas. Ah, Lércio, mas não é a barriga aqui? Não. Nas mulheres, essa dobra perde, em alguns casos, para a dobra cutânea da coxa, porque é natural da mulher, né, ter mais gordura na coxa por conta dos hormônios, etc. Mesmo assim, a dobra das costas é muito grande. E aí é o que ele falou, tipo, a gente não fica olhando as costas, então... E evitar aquela sensação de falsa que nada tá mudando. Então, cara, muita gente que tá sozinho, você que tá fazendo esse processo sozinho, preste atenção, tenha muita calma. Não só avalie a sua parte de frente, avalie também a parte de lado, avalie sua parte de costas. Eu sei que é mais difícil, peça para alguém tirar as fotos, ou você mesmo, se tiver um espelho. Cara, eu vou te dar uma dica aqui que a gente usa com os nossos alunos. Não fica dependendo de ninguém não, velho. Senão vai chegar uma hora que vai falhar. Cara, simples. Vai lá no banheiro, arruma um lugar pra você apoiar o celular na pia lá e tal. Coloca pra fazer um vídeo. Faz um vídeo. Aí você para na frente. Aí para de lado, para de costas. Aí depois você vai no vídeo e tira print do momento que você tava em cada posição. Acabou, você tem as fotos. Maior, você pode tirar essas fotos também e você vai se comparando. Muito melhor você fazer isso. A grande parte de relatos que eu recebo, eu posso dizer aqui com toda certeza que 60% das pessoas, elas estão dizendo que estão travadas. Mas não, quando eu vou ver, elas simplesmente só se avaliam de formas simplistas e não estão fazendo uma avaliação realmente completa, que é eficaz para um processo de composição corporal, para um processo de recomposição corporal. Quando eu vejo, tá evoluindo na parte das costas, tá tirando o franco ali, aquelas gordurinhas, tá perdendo gordura nas costas, da parte superior, ela tá tendo um resultado, mas como ela não tem essa avaliação, ela acaba se perdendo e acaba achando que todo o esforço dela não tá adiantando. E aí o que acontece? Começa a fazer um monte de erros, um monte de loucura. Olha para a fase que todo mundo tá esperando, a fase 4, abdômen começa a aparecer. O seu sonho, ele começa a se concretizar. Pessoal, na fase 4, o abdômen, ele finalmente começa a aparecer. Inclusive, olha só o resultado do Alan em 90 dias, aplicando os princípios que eu tô te explicando aqui. Ele saiu disso aqui, pessoal, para isso aqui. E detalhe, ele não chegou a 8% e não passou aquela fome extrema. Ele simplesmente aplicou com consistência e foco. Mas, pessoal, não é só sobre o abdômen que você vai notar a diferença. Você vai notar nos seus antebraços, nos seus braços, nos seus ombros, eles vão ficar mais secos. Os seus oblíquos, eles vão começar a aparecer. E aí surge uma primeira linha de abdômen, um 4 gomos, borrado, que vai ficando mais rígido com o tempo. Adorei borrado, velho. Adorei borrado. 4 gomos borrado. Mas é isso mesmo, começa a aparecer ali de forma tímida e tal, e depois ele vai melhorando, né? Falei pra você lá no começo do vídeo que tem uma questão referente à gordura que fica ali embaixo do abdômen, né? Ali embaixo do umbigo, que eu vou abordar já já. Tem coisa também para falar sobre como potencializar o abdômen dele ficar mais desenhado, né, mais aparente, tá? Se ele não abordar, eu abordo. Se ele já apareceu como mole, ele tá borrado um pouquinho, mas depois ele vai começar a entrar cada vez mais. Mas atenção, adorei, aqui abdômen borrado. O ponto crucial sobre genética. Nem todo mundo tem um abdômen de 6 gomos. Algumas pessoas têm genética para exibir só 4 gomos visíveis. Cara, olha, isso aqui é bem legal falar. O formato do músculo, ele é individual de cada pessoa. Então, não tem como mudar o formato. Dá uma olhada nessa foto minha aqui, ó. E você vai perceber que, primeiro, eu tenho 4 gomos muito bem definidos em cima do abdômen. Eles não são simétricos, não estão na mesma linha. Um tá mais alto que o outro e tal. Um lado é mais alto que o outro. E a parte inferior do meu abdômen, tipo, não fecha completamente ali, né? Formando 6 gomos e tal. Mano, tem gente que tem 8 gomos. E assim, isso é formato muscular, não tem o que fazer. Então, se você tem um abdômen, tipo, super bonitinho e tal, cara, agradeça a Deus porque foi ele que te deu isso aí, né? Agradeça também o abdômen que você tem, né? Eu tenho esse abdômen aqui e sou muito grato com ele, tá bom? Faz sucesso do mesmo jeito. O importante é estar definidinho, né? Vamos combinar? Gordura bem baixa, mesmo com o percentual bem baixo. Eu sou um exemplo disso. Um exemplo famoso, tá? O Arnold. Aí, ó, o Arnold, tá todo mundo conhece o Arnold. O Arnold, ó, ele tem bem definido os 4 gomos superiores. O abdômen do Arnold, tipo, o meu lembra um pouco assim, né? E você percebe que o abdômen do Arnold também, tipo, um lado ele é diferente do outro, né? Tem gente que tem um abdômen super simétrico assim. Eu falo, cara, super legal. Se você olhar as fotos dele no auge do fisiculturismo, vai perceber que mesmo super seco, ele não tinha um six-pack, ele não tinha 6 gomos. E isso é totalmente normal. Outro fator importante é o nível de desenvolvimento dos seus abdominais. Por isso que eu falo que é muito importante você valorizar o treino de força para você ganhar massa muscular e não treinar apenas seu corpo inteiro e deixar o abdômen de lado.
abdominal, ele não vai fazer secar a gordura, mas ele vai fazer construir uma boa parede abdominal densa, rígida, e você vai colocar músculo aí. Conforme vai perdendo gordura, você vai ganhar massa muscular e o seu músculo ele vai colar sobre a pele. E quando você eliminar essa gordura, o abdômen... Ele abordou de forma breve assim, eu vou trazer um pouco mais de informação. O que torna o abdômen definido? Tem muita gente que vai falar assim, não, é percentual de gordura baixo. Também, calma. Então, imagina o seguinte, você tem um músculo e você tem uma capa de gordura em cima. Se essa capa de gordura for espessa, cara, ela vai cobrir o músculo ali, você não vai ver nada que tem lá embaixo. Se essa capa de gordura for mais fina, você vai conseguir ver melhor o músculo que tem embaixo. Quanto mais fina a capa de gordura, mais visível esse músculo fica, tudo bem? Por que algumas pessoas chegam no percentual de gordura extremamente baixo e o abdômen marca muito pouco, enquanto outras, às vezes, até tá com um percentual de gordura mais alto, assim, o abdômen já tá bem marcado. O abdômen, gente, é um músculo e os quadradinhos, eles são formados porque a parede reto abdominal, ela é formada por músculo e aí tem uma parte ali de tecido conjuntivo, tendão, enfim, que é uma parte que não hipertrofia igual o músculo. Então é uma parte que fica menor. Então o músculo cresce e essa outra parte fica menor, formando assim vãos entre um músculo e outro. E a definição muscular é isso. É um vão que é provocado entre um músculo e outro. Então, se você tiver o abdômen mais desenvolvido, se você tiver um abdômen maior, o músculo está mais desenvolvido, maior, mais forte, enfim, você vai ter uma facilidade maior para definir seu abdômen. Ele trouxe ali a questão de trabalhar o abdômen, tipo, de forma intensa. É isso que a gente passa para os nossos alunos também. Você tem que treinar seu abdômen do mesmo jeito que você treina seu bíceps, suas costas, seu peitoral, sua perna. Porque se esse músculo estiver maior, mais desenvolvido, cara, vai definir muito mais fácil. E ainda existem outros benefícios sobre isso. A gente já fez vídeo aqui no canal que eu abordo essas questões. Se você quiser se aprofundar, clica nele lá, tá? Pessoal, existe aquela famosa frase batida, né? O abdômen, ele se constrói na cozinha, mas ela não conta a história toda. Se você não treina os abdômenes como qualquer outro músculo, com volume, progressão de carga, eles não vão aparecer nem com percentual de gordura baixo. Se você... Eu discordo um pouco. Eles vão aparecer. Eu já vi cara que anda na rua, né, coletando material reciclado. Mano, bizarro. Tem uns caras que têm um físico assim super definido. Aí o percentual de gordura dele é muito baixo. E aí você vê o abdômen dele super definido. E, cara, o cara nunca na vida treinou o abdômen. Se tiver com um percentual de gordura muito baixo, vai aparecer. Mas vai ser mais difícil aparecer. Tá bom? Então eu concordo com ele até a página 2. Se você treina de verdade, o seu abdômen, ele pode aparecer até com um percentual de gordura mais alto, até com 15%. Cada pessoa é diferente. Tem gente que seca totalmente o abdômen e ainda tem gordura nas pernas, enquanto outros têm pernas trincadas e barriga ainda coberta. O Matheus aqui, 15% de gordura, já estava com o abdômen aparecendo. E nas mulheres é assim também. É muito comum ver abdômen definido e quanto ainda há gordura nos quadris, nas coxas, a parte... Referente à mulher, existe basicamente dois tipos de gordura no corpo, dois formatos, vamos dizer assim. Existe a gordura que a gente chama de androide, que é a gordura mais característica dos homens, e ela se distribui mais na parte central do corpo. E existe a gordura ginoide, que é a característica da gordura das mulheres. Tem toda aquela questão, mulher tipo maçã, mulher tipo pera. Qual é o normal da mulher, gente? O normal da fisiologia da mulher é ter a concentração maior de gordura nos quadris, coxas e mamas. Não é normal de mulher ter muita gordura no abdômen. Então é muito comum a gente ver uma mulher, às vezes, até que tem um quadril mais cheinho, a perna mais volumosa e o abdômen definidinho, tá? Esse é o normal da mulher. Questões hormonais e tal, principalmente o estresse, acaba fazendo com que altere um pouco disso, tá? Em contrapartida, se você conhece um homem que tem muita gordura no quadril, muita gordura na coxa, existem questões hormonais importantes acontecendo de forma errada aí. Mas vamos lá para a fase 5, os últimos 5%. Normal, né? Essa aqui é a batalha final contra a gordura teimosa. Chegamos à fase 5, a mais difícil de todas. Aqui, pessoal, o objetivo é eliminar os últimos resquícios de gordura corporal, que insiste em ficar aí. A parte inferior do abdômen, cara... Essa parte é muito chata. A parte também dos flancos, sabe, gente? Os pneuzinhos é muito chato também. E os glúteos. Essa última parte dos glúteos só importa mesmo
para quem realmente compete, para quem é fisiculturismo de alto nível. Agora, se você quer aquele físico totalmente trincado, com zero gordura no abdômen inferior, glúteos marcados, então você precisa chegar a 10, 9 ou até 8% de gordura corporal. Mas aí que vem a grande questão, será que vale a pena? Você quer realmente ficar nesse nível o tempo todo? Você vai conseguir aguentar isso? Bom, eu digo assim, por mim também, por experiência própria. Para a maioria das pessoas, não é uma coisa sustentável viver com 8% a 10%. Então, a estratégia ideal é você chegar nesse nível uma vez, para um ensaio, um marco pessoal. Depois, subir de volta para 12 a 15%, onde você mantém um físico definido e saudável. Essa estratégia é a estratégia poderosa que faz eu me manter definido e vários alunos meus o ano inteiro. E é por isso que eu considero importante você primeiro focar em perder gordura do que você focar em ganhar massa muscular. Ele trouxe um ponto aqui que é muito importante, né? O quanto que hoje, por conta até do Instagram e a facilidade que a gente tem de acompanhar o físico de grandes atletas, se tornou meio que desejo um físico muito mais definido. E o que ele falou é muito verdade. Um físico com percentual de gordura abaixo de 10%, não é um físico saudável, é meio que contra a nossa natureza, não é legal. A fisiologia do nosso corpo, ela começa a sofrer com isso, principalmente as mulheres. E é muito difícil a manutenção desse físico, muitas vezes sendo possível somente com o uso de alguma substância. É muito mais interessante manter um físico com percentual de gordura entre 10% e 12%, que é um baita físico bonito, um baita físico definidinho e tal, legal. Eu consigo manter meu físico até um pouco abaixo ali dos 10%, mas porque eu tenho um histórico de competição, então meio que o meu corpo se acostumou a ficar com isso, mas não é uma coisa super normal. Quanto que você está disposto a fazer algo mais difícil, mais desgastante, etc., para manter um físico que ele nem é saudável para você. Eu lembro de um caso de uma moça, a gente reagiu aqui a um vídeo dela, ela falou algumas coisas super mega importantes referente a isso, que ela chegou a ter um físico super definido e tal, e ela trouxe questões psicológicas em volta disso, e cara, bizarro, mas eu falo mais sobre isso depois. Vamos dar continuidade no vídeo dele aqui. Claro. Por mais que você seja um falso magro. Mas vamos lá, o outro motivo para você treinar os seus abdominais é que quanto mais eles são desenvolvidos, mais visíveis eles ficam, como já falei, mesmo com você com 15% de gordura. E sabe o que é pior? De estar com 8%, alguns competidores relatam que não conseguem mais sentar direito. Tente usar a almofada porque perderam toda a almofada natural dos glúteos. Então imagina você chegar nesse nível de condição física. É realmente uma coisa insustentável. E para fechar, a verdade nua e crua sobre você secar a gordura. E aqui vai a verdade que ninguém quer ouvir. Não existe atalho, não existe suplemento milagroso. Para você eliminar essa gordura corporal de verdade, o caminho é sempre o mesmo. Você tem que fazer um déficit calórico real, um déficit energético. Você precisa fazer isso. Você precisa estar consumindo as proteínas de maneira suficiente. Você precisa estar fazendo um treino com progressão de intensidade. Seja na academia, seja em casa. Você precisa ter uma rotina de alto gasto calórico. Aumentando passos diários, fazendo coisas a mais. Você precisa estimular muito mais esse gasto energético no seu dia com atividades comuns. Você precisa ter menos estresse. Você precisa fazer com que o cortisol ele trabalhe de maneira positiva para você. O sono profundo de qualidade. Você tem que prevalecer isso. E claro, a consistência. Muita consistência. E quanto mais você se aproxima dos 10%, mais importante é evitar extremo. Se você forçar demais, você vai correr o risco de perder. Aí sim, você pode correr o risco de perder massa muscular. Você pode correr o risco de você se desmotivar, porque é um negócio muito ruim, chato, você abaixar para esse percentual de gordura. Você precisa sofrer muito, jogar fora todo o progresso. Então, aqui vai o segredo. Não é fazer mais, e sim fazer com mais precisão. Então, assim, aqui ele está trazendo que não tem segredo, não tem suplemento mágico, é verdade, que não tem dieta milagrosa e o segredo é manter uma dieta, né, com déficit, etc e tal, e aí entra toda aquela questão que a gente já conversou. Cara, nada radical vai funcionar. Concordo com tudo que ele falou e faço alguns adendos. Você tem que entender que diz muito mais respeito a quem você é aqui. Diz respeito aos comportamentos que você tem, aos ambientes que você frequenta, à forma com que você pensa acerca de treino, de alimentação, de sono. Eu gosto muito de dizer que o corpo que você tem, ele é um reflexo dos comportamentos que você tem. Ele nada mais é do que uma resposta
visível de como que você age na sua vida, no sentido de treino, de alimentação, de outras coisas. Ele falou ali de aumentar gasto calórico, etc, parará, piriri. Eu vou dizer para você que ok, mas eu vejo nisso uma coisa que ela pode ser trabalhada de uma forma mais tranquila. Então pensa assim, ó, começa a se tornar uma pessoa diferente na cabeça. Então começa a conviver com pessoas que têm hábitos bons, saudáveis. Começa a evitar ambientes obesogênicos, aqueles ambientes que as pessoas bebem, comem, etc, porque isso influencia você também. A grande questão que vai resolver o seu problema e vai fazer com que não só você emagreça, mas que você se mantenha magro, que você tenha um físico bonito, saudável pro resto da sua vida, é você se tornar essa pessoa. Se você tem hábito de frequentar bares, baladas, comer coisas mais gordurosas, etc., cara, não tem pra onde fugir. Você até pode entrar no processo de emagrecimento, você até pode conseguir emagrecer. É até uma coisa que acontece com o uso de alguns medicamentos para isso, né? O famoso Ozempic, etc. Mas depois a pessoa acaba engordando tudo de novo. Por quê? Porque ela não mudou o comportamento dela, ela não mudou quem ela é. Quem ela é aqui dentro. O corpo é só reflexo disso tudo. Então é o seguinte, primeiro, gente, a gordura embaixo do abdômen, ela é muito criticada, ela é muito vista e etc, pelo simples fato de ser fácil você ver. Cara, qualquer pessoa pode estar com um percentual de gordura super baixo. Se sentar e dar aquela relaxada assim, ó, vai aparecer gordura aqui embaixo. Eu, com percentual de gordura na casa ali dos 8%, dependendo da forma que eu sento, eu consigo pegar a gordura aqui embaixo. Eu quero que você comece a pensar nisso. O quanto que, e até ele disse, a gordura das costas, cara, ela sempre é maior do que a do abdômen, mas você nunca dá atenção para ela. Por quê? Porque você não vê. Agora, a gordura do abdômen você vê. Você está muito incomodado com a gordura embaixo do abdômen, todo o processo de emagrecimento vai fazer ela diminuir. Mas em muitos momentos, cara, é só a sua percepção que está exagerada acerca disso. Pode ter questões aí da postura também e tal, que acaba influenciando, enfim, não vou me aprofundar na questão. Agora, a respeito dessa moça que eu falei brevemente. Ela abriu o coração dela e falou algumas coisas. Pouquíssimas pessoas têm a coragem de falar. Clica nesse vídeo aqui, ó, porque aqui eu reagi exatamente ao post que ela fez falando de tudo isso. Falando de como foi chegar nesse físico e como impactou na vida dela, na vida da família dela, relação com o marido e etc, etc. Cara, é bizarro, mano. Você precisa assistir esse vídeo. Clica aí.